Graças a Deus, né, por mais esse culto de oração. E nós iremos, nesse exato momento, meditar na palavra do Senhor. Eu lhe convido a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 11. A partir do verso de número 24, e nós vamos estar lendo até o verso de número 26. Hebreus 11, do 24 ao 26. E o tema que eu dei a essa mensagem é uma fé que fala. Uma fé que fala. Infelizmente, nos dias de hoje, nós temos visto fé que é inerte. Parece que não produz nada na vida daqueles que dizem que têm fé no Deus verdadeiro. Mas aqui está um personagem bíblico que tinha uma fé que falava com ele. Hebreus 11, do 24 até o verso 26. Os irmãos encontraram? Amém? Diz assim o texto sagrado. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Amém? Que Deus possa nessa noite estar falando ao seu coração, assim como Ele falou ao meu, através dessa pequena porção das Escrituras Sagradas. Então, eu me proponho hoje a falar sobre isso, uma fé que fala. Irmãos, é inegável que tantas doutrinas, tantos princípios bíblicos e tantos preceitos bíblicos são importantes demais para a nossa vida, no quesito para que a gente entenda o que é santidade. Mas também eu acredito que a Bíblia possui inúmeros personagens, homens caídos como eu e como você, mas contudo que a vida deles nos inspiram no que diz respeito a ter um caráter santo. Veja bem, o que eu estou querendo dizer aqui é que nós podemos perceber nesse texto o quanto uma fé é capaz de promover a santidade no caráter de um homem convertido. Eu acho isso muito interessante, porque a fé descrita na história de Moisés, ela torna-se tão compreensível para nós, ou tão mais perto de nós. Por que eu escolhi esse personagem? Eu creio pelo seguinte, porque eu não acredito que Deus vai chamar qualquer um de nós que aqui estamos para construir de novo uma arca. Eu não acredito que Deus vai mandar qualquer um de nós que aqui estamos, ou quem quer que seja, construir novamente uma arca, assim como Ele pediu para Noé. Eu não creio também que Deus não vai pedir para quem quer que seja nos dias atuais, para abandonar a sua terra e morar em tendas e literalmente sacrificar o seu filho ou os seus filhos. Eu não acredito que Deus fará isso novamente. Contudo, eu tenho a impressão que nenhum de nós que aqui estamos, sem exceção, se nós quisermos ser cristãos autênticos, nós teremos que ter uma linha de conduta semelhante a que a fé de Moisés o direcionou a tomar. Por isso que eu usei esse tema para essa mensagem dessa noite. Uma fé que fala. Essa era a fé de Moisés. Eu vou dividir essa mensagem em 3 pontos, ou 3 lições para nós nessa noite. O primeiro ponto que eu gostaria de falar nessa noite é o seguinte: o que Moisés desistiu? O que Moisés recusou? O que Moisés abriu mão na vida dele? Ele desistiu de 3 coisas para continuar crente, presta atenção. Moisés abriu mão de 3 coisas que a fé dele, que não era uma fé estéril, pelo contrário, era uma fé atuante, fez com que ele ponderasse, colocasse na balança se aquilo que ele iria agregar à vida dele seria bom para a vida dele, ou aquilo que ele iria descartar na vida dele seria bom.
Então a fé de Moisés levou ele, em primeiro lugar, a recusar algumas coisas. Presta atenção nessa noite, por favor, irmãos. E a primeira coisa que Moisés recusou foi ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés recusou ser chamado, como diz aqui o versículo número 24, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Em outras palavras, presta atenção, o que Moisés estava recusando, o que Moisés ponderou, colocou na balança da vida cristã, entre aspas, dele, e disse: olha, eu tenho que abandonar isso, o quê? Ser chamado filho da filha de Faraó. Em outras palavras, Moisés desistiu de posição social de grandeza. Moisés viu que para a vida dele, isso não era bom, isso não seria bom. A fé de Moisés levou ele a abrir mão de posição social e de grandeza. Eu sei, todos nós que estamos aqui, nós sabemos que a filha de Faraó preservou a vida de Moisés. Ela o adotou, não só isso, ela o educou para ser o seu próprio filho. Outra coisa também, irmãos, que está subtendido nos textos da Bíblia, na própria biografia do próprio Moisés, sem dúvida alguma, Moisés seria muito possivelmente um faraó do Egito, a pessoa mais importante da terra. Se ele não chegasse a isso, que eu creio que ele chegaria, com certeza ele seria um dos homens mais dignos da corte de Faraó. Então o futuro de Moisés estava garantido, entre aspas, se ele continuasse no palácio de Faraó. Mas ele abriu mão disso. Presta atenção, por quê? Daqui a pouco a gente chega lá. O que estava diante de Moisés, ao alcance da sua mão, a um clique, Moisés poderia ter nas mãos. Porque não se esqueça, ele era filho da filha de Faraó. E não só isso, tudo que os homens do mundo continuam lutando até hoje, Moisés poderia ter. Tudo, irmãos, todos os prêmios pelo quais há uma corrida incessante até hoje para obter, Moisés podia ter. Mas mesmo assim, Moisés abriu mão disso. Por quê? Porque Moisés não sofria de uma síndrome que infelizmente muitos cristãos sofrem hoje. Que síndrome é essa, pastor? A síndrome da notoriedade. Nós queremos ser notados, nós queremos ser admirados. Você conhece pessoas que, por exemplo, se você ter uma camisa igual a ela, ou ela chegar em uma loja e ter duas camisas, ela não compra porque tem duas, ela quer exclusividade, ela só quer uma. Ela não usa uma roupa, ela não usa um perfume que algum irmão da igreja tenha, porque ela sofre dessa síndrome. Essa pessoa ainda gosta de ser chamado filho da filha de Faraó. Ela não abriu mão para a glória de Deus dessas coisas. Moisés não sofria disso. Moisés não tinha essa síndrome de notoriedade. Mas não só isso, Moisés também não estava preocupado em subir na escala social. Tipo assim, teu filho estuda onde? Qual a marca de roupa que você usa? Qual o cabeleireiro que você frequenta? Quem faz tuas sobrancelhas? Quem faz tuas unhas? É caro? É alguém famoso? É alguém que está bombando nas redes sociais? Moisés abriu mão dessas coisas, porque ele sabia que essas coisas não traziam glória para o nome do Deus que ele servia, e ele não queria que essa síndrome de notoriedade atrapalhasse a sua caminhada na fé. E a fé de Moisés, que não é uma fé estéril, disse a Moisés: abandone isso, e ele abandonou. Outra coisa interessante, Moisés não era louco por título. Viu? Moisés não gostava, por exemplo, como muitos pastores gostam de ser chamado de reverendo. Você sabe o que você está falando? Moisés não tinha essa síndrome. Porque para Moisés, para a fé que ele tinha, que falava com ele, se ele desse lugar a essa coisa na vida dele, ele poderia perder a sua alma. Ele abandonou essas coisas para que ele não perdesse a sua alma.
E é simples demais aqui o que eu vou dizer a você. Irmãos, Moisés entendia pela fé que glórias humanas não podem atenuar a dor de uma consciência perturbada. Moisés entendia pela fé que glórias humanas não cobrem a vergonha do pecado. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui na nossa mensagem nessa noite e contar um exemplo. Há cerca de 4 ou 5 meses atrás, eu estava assistindo Conexão Repórter. E Roberto Cabrini entrevistava um secretário de finanças de uma cidade do interior de São Paulo que tinha sido pego desviando dinheiro juntamente com o prefeito. Eu não lembro do nome da cidade. E ele foi preso. Um homem culto, formado nos Estados Unidos, engenheiro, rico, bem-sucedido, família estabilizada, mulher bonita, filhos lindos, bem educados. E Cabrini, entrevistando ele, perguntou a ele o seguinte: o que é que você acha da sentença? E ele disse: eu recebi 13 anos de prisão. E o juiz foi muito bom para comigo, porque eu vou passar apenas 13 anos aqui. Mas sabe, Cabrini, qual é a pior das cadeias? Qual a pior das prisões? A prisão da alma, a prisão da consciência. Eu não consigo encarar a minha família de frente. Eu não consigo olhar para minha esposa. Eu não consigo olhar para as minhas 2 filhas. Por quê? Porque um homem tão bem sucedido como esse ainda queria mais. Ainda queria ser notado, ainda queria ser admirado, ainda queria subir na escala social. Por essa razão, creio eu que a fé de Moisés disse: Moisés, isso não é legal para a tua vida, abandona. E ele abandonou. Segunda coisa que Moisés abandonou, ainda no verso 25, usufruir prazeres transitórios do pecado. O que a fé de Moisés levou ele também a abandonar? O prazer. Ô irmãos, todo prazer é transitório, é temporário, seja ele lícito ou seja ele ilícito. A Bíblia diz aqui que Moisés abriu mão de quê? Dos prazeres transitórios do pecado. Sem dúvida alguma, eram prazeres, irmãos, o quê? Ilícitos. E a fé de Moisés que falava com ele, disse a ele o seguinte, de forma muito clara: Moisés, abandone aquilo que não glorifica a Deus. Eu acho isso maravilhoso. Sabe por quê? Porque na posição que Moisés se encontrava no Egito, veja bem, famoso, rico, eu creio que bonito, porque diz que desde o nascimento dele, ele era uma criança formosa. Quando Moisés passava no Egito, meu irmão, alguns comentaristas dizem o seguinte: os egípcios se prostravam diante dele. É o filho da filha de Faraó, é o futuro Faraó, é quem vai mandar na gente. Então Moisés era referenciado. O que é que eu quero entender isso? Poucas mulheres do Egito não queriam ter Moisés como marido, ou como amante, não sei. Qual era a mulher do Egito? Eu creio que não poucas, que resistia a Moisés. Qual era o pai que não dizia para a filha: minha filha, se Moisés quisesse casar com você? Na verdade, bem sucedido, bonito, tudo para ser o faraó do Egito, educado, Atos 7:22, em toda a ciência do Egito. Quem não queria um genro desse? Então, vamos conjecturar comigo. Será que faltava assédio na vida de Moisés? Com certeza não. E o Egito era a feira dos prazeres. Então, o que significa isso aqui, pastor? Que Moisés disse não aos prazeres transitórios do pecado. É simples. Moisés conseguiu dizer não ao que está lá em 1 João capítulo 2, verso 16. Claro que ele não tinha essa revelação de João na sua mão, na hora que ele ia dormir, ele não tinha uma Bíblia. Mas ele, pela fé, ele entendia isso. O que Moisés abriu mão? Em primeiro lugar, a concupiscência da carne.
O que significa isso, pastor? A concupiscência da carne são aqueles prazeres que vêm de dentro para fora. Vou lhe dizer o que significa isso. É endeusar os prazeres físicos e carnais. É uma pessoa que vive sobre o império dos sentidos. Essa pessoa ele não tem respeito com ele mesmo. Ele não tem respeito, por exemplo, com a pessoa que está ao lado dele, seja a namorada, seja a vizinha, seja a colega de trabalho, seja a esposa. Ele não tem respeito por ela. Ele usa as pessoas como se fossem os próprios objetos. A primeira coisa que Moisés fez foi não dar vazão à concupiscência da carne. Mas não só isso. Moisés também eliminou pela fé a concupiscência dos olhos. Se a concupiscência da carne é algo que vem de dentro para fora, a concupiscência dos olhos é exatamente o contrário. É aquilo que vem de fora para dentro. É aquilo que nos ataca de fora para dentro. Vou dizer o que significa isso, a concupiscência dos olhos. É o amor pela beleza separado do amor pela bondade. É você namorar com uma menina e querer ela como prostituta, quando na realidade Deus quer lhe dar ela como esposa. É você ter um namorado que se diz cristão e não tem limites no namoro entre ele e você. Concupiscência dos olhos. É tentar se encher, sabe? É tentar encher você, o vazio que você tem com coisas, com pessoas, com atividades que só Deus preenche. Moisés disse, eu não quero isso para a minha vida. Me permita outro parênteses aqui. Estava lendo alguma coisa, ou vendo, melhor dizendo, e uma moça muito bonita que se declarava garota de aluguel, alguma coisa desse tipo, profissional do sexo. E ela disse que a maioria dos clientes dela são jogadores famosos ou políticos. E ela chega a fazer por dia programas com político que custam 30 mil reais. A concupiscência dos olhos. Isso estava nas mãos de Moisés. Se é que ele teria necessidade de usar dinheiro para comprar alguém. Acredito que não. Mas se fosse preciso, ele tinha os recursos necessários para comprar qualquer mulher. E ele disse, eu não quero isso para a minha vida. Terceira coisa que Moisés, ainda nesse ponto, que recusou os prazeres transitórios do pecado, a soberba da vida. Oh, meu irmão, nós estamos vivendo uma fase tão difícil, né? Trata-se daquela atitude de querer impressionar todos com a sua inexistente importância. Meu irmão, a cada dia eu chego à seguinte conclusão: mais do que nunca, nós somos pó e cinza. Nós somos seres insignificantes. Definitivamente Moisés não era um homem soberbo, não porque isso nasceu com ele, fosse algo inato da natureza dele, não. A fé de Moisés, é isso que me chama a atenção, a fé que falava com esse homem, fez com que ele não fosse uma pessoa soberba. Ele não gostava dos holofotes, ele não gostava de brilhar, ou também o seguinte, de ofuscar os outros com uma vida luxuosa. Todas as vezes, eu lembro do seguinte, olha, eu sempre andei num ônibus que tinha via Bodocongó, via Matadouro. Era uma lata de sardinha, eu não desejo você andar nela não. Já não existe mais, né? Aí eu vejo pessoas que Deus tem abençoado e compram um carro. Aí o camarada chega na igreja rodando a chave. Como que diz? Cheguei, luz, câmera, ação, eu cheguei. Moisés não tinha essa síndrome. Eu quero dizer uma coisa aqui a você. Quando Judas foi entregar Jesus, Jesus se parecia tanto com os discípulos que para diferenciá-lo, Judas tinha que beijá-lo. Teve que beijá-lo.
Porque se Jesus usasse uma roupa mais pomposa, porque se Jesus se destacasse pela sandália que tinha, se Jesus se destacasse por alguma indumentária, por alguma coisa que ele tinha dos discípulos, mas não, ele era exatamente muito parecido com eles, porque assim como Moisés, Jesus também não tinha soberba na vida. Terceira coisa que ele recusou. Verso de número 26. Ele recusou ele recusou os tesouros do Egito. Em outras palavras, Moisés recusou as riquezas. Presta atenção no que eu vou dizer aqui a você. Não é pecado você ter dinheiro. Pecado é o dinheiro lhe possuir. Quando Moisés começou a colocar essas coisas na balança, eu não sei porquê, ele entendeu o seguinte: olha, eu não vou me envolver com dinheiro demais. Eu não quero os tesouros do Egito. Ele abriu mão dessas coisas. Interessante que esse termo aqui na Bíblia, no verso de número 26, que fala os tesouros do Egito, isso significa o seguinte: uma riqueza ilimitada. Ou seja, uma fortuna imensa. É isso que a Bíblia está dizendo. Ele abriu mão de uma fortuna imensa. Ele abriu mão de uma riqueza ilimitada. Tudo isso estava para cair no seu colo a qualquer momento. E ele, pela fé, disse: eu não quero isso. Ele recusou essas coisas. Eu acho interessante que as pirâmides, né? Os obeliscos, os templos que ainda estão de pé no Egito, demonstram uma coisa para nós, são testemunhas de uma coisa para nós. De quê? Da fortuna que aquela nação tinha. A arqueologia, ela contribui muito com a nossa fé, muitas vezes. E interessante que, há algum tempo atrás, em um sarcófago de uma múmia, que os arqueólogos, eles acreditam que foi o faraó do tempo de Moisés, foi escavado esse sarcófago e viu que junto à múmia existia quilos e mais quilos de ouro. Tão glorioso eram as riquezas do Egito. E o que eu acho interessante é que Moisés abriu mão dessas coisas. E você me perguntaria por quê? Pelo seguinte, olha, a posse do dinheiro, ela parece esconder defeitos. A posse do dinheiro, muitas vezes, ela encobre falhas e veste o homem de virtudes que na realidade ele não tem. As pessoas adoram visitar pessoas ricas, né? Mas eu acho interessante que Moisés diz: ei, para a minha vida, eu não quero esse tipo de coisa. Sabe por quê? Porque a fé de Moisés era uma fé que levava ele a avaliar ele próprio. Eu não sei se você já teve essa experiência. Eu gostaria que você pelo menos tivesse. Quem sabe a cada 6 meses. Você chegar de frente ao espelho e se autoavaliar. E dizer para você mesmo, espiritualmente, como eu estou. O que eu devo abandonar? O que tem trazido prejuízo na minha caminhada espiritual? Será que a sua fé, é isso que eu me questiono, será que a nossa fé tem nos levado a essa introspecção, a essa autoanálise? Será que nós temos feito isso? E o que eu acho mais interessante nessa passagem, já vamos para o segundo ponto, mas antes o que eu acho interessante é o seguinte, é que Moisés ele não recusou essas coisas porque foi obrigado. Foi uma decisão deliberada, né? Ele tomou pela fé, por si próprio, essa decisão. Ele não estava como um moribundo, que estava deixando o mundo, não. Ele não estava prestes a morrer, não. Ele não era um homem paupérrimo que estava desprezando as riquezas porque não podia adquiri-la, não. Ele não era uma pessoa muito velha que podia dizer: eu deixei os prazeres do mundo porque eu estou muito exausto. Não. Moisés, pela fé, recusou aquilo que podia ter desfrutado, porque Moisés chegou à seguinte conclusão: se eu agregar isso à minha vida, eu vou me desviar. Meus irmãos, isso é tão comum. Olha, essa questão de você perder a meta, perder o alvo, se desviar do caminho, não está longe de você, viu? Tá não. É com tristeza
que a gente vê que expoentes da teologia, da boa teologia cristã, hoje, pessoas, pregadores de renomes, hoje abraçaram outra teologia. Eu vi um artigo publicado por um pastor de renome, que ele disse o seguinte: eu não creio mais que Deus pode agir na vida da humanidade. Eu não creio que Deus não pode mais regenerar um homem. Eu não creio que Deus possa curar um homem. Eu não tenho mais essa esperança. Eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus é humano, mas eu não acredito que Deus pode restaurar quem quer que seja. A minha esperança está em, sabe em que? Palavras dele, nas classes sociais. A minha esperança está na humanidade se tornar melhor. Aí sim nós teremos um mundo melhor. É triste ou não é? Sabe como isso acontece na vida de uma pessoa como essa? Como pode acontecer na minha e como pode acontecer na sua? É a gente começando a deixar que essas coisas que eu falei, entre outras, comece a se agregar à nossa vida. E infelizmente hoje, parece que a nossa fé ela não fala mais. A gente escuta sermão e diz: que lindo, que maravilhoso, palmas, que palavra abençoada. Mas parece que a palavra, irmãos, ela já não entra mais em certos corações. É uma tristeza. Mas o segundo ponto que eu gostaria de destacar nessa noite é o que Moisés escolheu. Ele desprezou algumas coisas, mas ao mesmo tempo ele escolheu. O que ele escolheu? Vamos lá. Ele escolheu ser maltratado junto com o povo de Deus. Ele escolheu o que, pastor? Sofrimento e aflição. Ele abandonou o palácio, ele abandonou o luxo, ele abandonou o conforto, ele abandonou a corte de Faraó para se juntar a um povo que era objeto de quê? De desconfiança e de ódio. Ele disse: eu quero esse povo. É esse povo que é o meu povo. Algo muito parecido com o que Ruth, está lembrado? Fez quando ela foi para Belém. Teu povo, Noemi, é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. A mesma atitude Moisés teve. Moisés abandonou aquilo ali do Egito e disse: eu vou para o meu povo. Eu vou para o povo que minha mãe desde pequeno me ensinou. O meu povo que tem o Deus verdadeiro. Por que isso é importante? Abra seus ouvidos aqui porque eu vou dizer. Estava conversando agora ali com dois irmãos e falando sobre isso. Nós estamos caminhando, irmãos, a história da humanidade caminha. E em particular, a história da igreja caminha. Sabe para quê? Para um momento de extrema adversidade. Eu estou achando que nós estamos chegando em um ponto, eu estou falando aqui para cristão, eu estou falando aqui para a igreja. Nós estamos caminhando, nós aqui no Brasil, nós estamos caminhando para um momento que Deus vai peneirar a sua igreja. Só vai ficar quem tem compromisso. Por quê? Porque nós vamos ser o quê? Nós vamos ser colocados à prova por valores inegociáveis que a Bíblia coloca para nós e que a gente não pode negar. E que se a gente falar, talvez a gente vá preso, talvez a gente seja processado. Já está acontecendo. E na realidade isso está acontecendo. Talvez a gente perca emprego. Nós estamos caminhando para isso. Né? É esse povo que você quer? Você tem certeza que quer estar nesse barco? Você tem certeza que quer estar nessa carruagem? Então se prepare os lombos, meu querido. Interessante. Pastor Augusto Nicodemos diz algo muito interessante. Ele diz o seguinte: ele diz que Jesus nos deu uma cruz para carregar e não uma escada para subir. E bote isso, pode notar na sua agenda. Talvez 1 ano, talvez 2, talvez 3, mas é algo muito breve. A igreja vai ser peneirada. Vai ficar os que têm compromisso. Porque nossa fé será testada. Grave o que eu estou lhe dizendo. Aliás, está sendo gravado. Pastor Ronaldo Lidório diz algo interessante. A primeira missão da igreja é morrer. Morrer para quê, pastor? Morrer para o mundo, é verdade. E viver para Deus. A primeira missão nossa, antes de evangelizar, é morrer. Moisés morreu para o Egito. Ele não gostava muito de ser chamado filho da filha de Faraó, né? Ele preferiu ser maltratado com o povo que era desprezado e que era odiado.
todas as biografias que eu li poucas, não li muitas. Mas a que mais me chamou a atenção e até hoje eu guardo no coração foi do pastor George Miller. E no final da vida dele, com 94 anos, em sua última entrevista, o repórter chegou para ele e disse: como o senhor conseguiu fazer tudo isso? Sabe o que ele disse? Houve um dia em que eu morri para meus sonhos, morri para meus desejos, morri para a inclinação da minha carne e decidi viver unicamente para Deus. A primeira missão da igreja é morrer. Moisés abriu mão, aliás, Moisés agregou, ele preferiu sofrer com o povo de Deus. E outra coisa, segunda coisa aqui, ele escolheu um povo desprezado. Foi a escolha da fé dele. Ele disse: eu quero o povo de Deus. Ou seja, ele viveu o tempo todo entre sábios, entre grandes, entre ricos, de posição elevada, de pessoas de riqueza e de luxo. De repente ele abre mão desse povo para viver com quem? Com simples trabalhadores de olaria, com fazedores de tijolos. Ele abriu mão de toda a pompa, de todo o luxo do palácio de Faraó e disse: eu vou para o povo de Deus. Oh, meus irmãos, isso é uma glória muito grande. Você está entendendo? Agora veja bem, não é porque Moisés fosse um cara chato, não é porque Moisés fosse um cara, meu irmão, que fosse um poste, não tivesse amor, não. Mas Moisés começou a avaliar os valores do Egito e disse: não dá para mim. Pela fé, abre seus ouvidinhos aí. Moisés abriu mão de companhias, Moisés abriu mão de influências que não agregavam coisas boas na vida dele. Eu quero lhe fazer uma pergunta muito sincera nessa noite. Responda a você mesmo. Quem são seus amigos? Quem lhe influencia? É o povo de Deus? Ou são os filhos da filha de Faraó? Quem lhe influencia? Eu tenho muito medo, irmãos, de quem não tem comunhão com os santos. Entenda santo, gente perdoada. Eu tenho medo. Eu tenho medo de crente que não gosta de pregação. Eu tenho medo de crente, irmãos, que não gosta de oração. Eu tenho medo de crente que quando sai depois das igrejas não vela pelo seu testemunho. Tenho medo. As palavras não são minhas. É do pastor Paul Walsh. Olha o que ele diz acerca de amigos. Olha o que ele diz, preste atenção. Eu escolho com cuidado quem pode ser meu amigo, com quem paro para conversar, o que assisto, o que escuto, o que leio. Faço isso pela preservação da minha alma. Moisés olhou para o Egito, viu a companhia dos lordes, dos nobres, do Egito, e disse: se eu continuar aqui, eu não vou para o céu jamais. Jamais. Me perdoe, eu não lembro aqui o nome do rei, mas houve um rei, se eu não me engano, em Judá, que começou a reinar com 12 anos. Ele foi criado pelo tio, que era sacerdote. O menino era uma bênção enquanto o tio era vivo. Ia para a igreja, para o templo, renovou o templo, adotou oração em Israel. Irmãos, o homem era uma bênção. Quando o tio morreu, que era a companhia dele, ele começou a dar ouvido aos jovens de Israel que não tinham compromisso com Deus. Desviou-se e não voltou. Mais uma vez eu faço a pergunta a você: quem são seus amigos? Você recebe o que no WhatsApp? Em que grupo você participa? Quem são as pessoas que lhe rodeiam? Quem são as pessoas que lhe aconselham? Quem são? Vou repetir a citação de Paul Walsh. Eu escolho com cuidado quem pode ser meu amigo, com quem paro para conversar, o que assisto, o que escuto, o que leio. Faço isso pela preservação simples da minha
alma. Moisés disse: eu quero o povo de Deus. E outra coisa interessante, ele escolheu ser zombado. Foi ou não foi? Ele escolheu ser zombado. Meu irmão, em casa você chega e lê Atos 7:22. A Bíblia diz, eu já falei aqui algumas vezes, que Moisés era formado em toda a ciência do Egito. Até hoje, sabe? Não se sabe como eles faziam para embalsamar uma múmia. Que tecnologia eles usavam? Tão avançado para a época era a medicina do Egito. Você já viu uma pirâmide? Meus irmãos, que obra de engenharia é aquela? Como se constrói aquele sem máquina alguma? Praticamente só no braço. Engenharia, né? Engenharia civil pura. Moisés era formado em tudo isso. E a Bíblia diz ainda que ele era bom de falar, ele falava bem. Aí de repente ele abre mão para ser zombado. Interessante, né? O ser humano, ele tem dois grandes, digamos assim, alvos na vida. Primeiro é segurança. E segundo é ser aceito. É ou não é? Isso é uma realidade nossa. Poucos indivíduos conseguem conviver com zombaria. Poucos indivíduos conseguem ser ridicularizados, ser motivo de piada, ser considerado um tolo, ser considerado um nécio, ser considerado um fraco. Quem quer ser fraco? Quem quer ser tolo? Quem quer ser bobo? Ninguém. Moisés foi considerado pelos egípcios assim, dessa maneira. Por quê? Pense comigo, por favor, raciocine comigo. Imagine que você é alguém que é médico, professor de matemática, engenheiro, não tem nada de errado ser isso não. Engenheiro, quem sabe ter muito conhecimento na área militar, e de repente você abrir mão disso tudo para ir morar num deserto, ser pastor de ovelha. Aí você está lá, num sol de 50 graus ou mais, meio-dia, umas 30, 40 cabeças de ovelha que nem tua é, de teu sogro. Aí passa um colega teu da universidade. Aí olha para você e diz: mudou de profissão, você agora está na agropecuária, Moisés? Aí Moisés diz: não, eu estou cuidando aqui desses rebanhos de ovelha. De quem são? São seus, né? Ele diz: não, não são meus não, é do meu sogro. O que é que você acha que as pessoas que conheciam Moisés pensavam a respeito dele? Isso é um bobo. Isso é um tolo. Abriu mão de ser um faraó, com tantos cursos que tinha, de repente, vai ser pastor de ovelhas. Que homem tolo, que homem bobo. Né? Moisés não tinha esse problema de ser aceito. Vou lhe dar um número aqui que não é produto da minha mente, mas diz tudo. Foi feita uma pesquisa nas universidades dos Estados Unidos, e eu creio que o número aqui é bem parecido. De cada 10 jovens cristãos, vou repetir, de cada 10 jovens cristãos que chegam à universidade nos Estados Unidos, 7 se desviam. Qual o grande problema? Porque não são bem aceitos nos grupos das universidades. Porque não resistem à zombaria, por exemplo, de dizerem que creem no céu, de acreditar, de proclamar que acredita que o sangue de Jesus Cristo é quem pode cobrir todos os nossos pecados. Porque tem vergonha de dizerem que a obra de regeneração é uma obra do Espírito Santo na vida do homem. Que a Bíblia nos manda sermos fiéis, sermos bons filhos, sermos bons maridos. Que, digamos assim, que o maior prazer de um pai ou de uma mãe é entregar a sua filha no altar para casar. E dizer isso no ambiente acadêmico hoje é não ser aceito. Né?
E Moisés não tinha esse problema, sabe por quê? Porque ele fazia escolhas. A fé de Moisés falava com ele, dizia de forma muito clara: Moisés, tem coisa que tu tem que dizer não. Ele dizia: eu vou dizer não. E há coisas, Moisés, que tu tem que dizer sim, ou seja, que tu tem que agregar à tua vida. E Moisés dizia: eu vou agregar. Para todos nós que estamos aqui, guarda o que eu vou lhe dizer nessa noite. A sua vida é boa parte dela resultado de suas escolhas. A sua vida é resultado daquilo que você agrega e também é resultado daquilo que você descarta. E por fim, como conclusão nessa noite, eu gostaria de falar com base no verso de número 26 do texto que nós lemos. Que princípio moveu Moisés? Claro que foi a fé. Mas olha o que diz o verso 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque Moisés contemplava o quê? Um galardão. Meu irmão, esse texto mexeu tanto comigo de ontem para cá. Você não sabe o quanto mexeu. Sabe por quê? Porque Moisés, apesar de ter todo o acesso à biblioteca egípcia, Moisés nunca tinha pego numa Bíblia. Aliás, no tempo de Moisés ainda não existia. Ele foi talvez o primeiro autor da Bíblia. Há quem diga que o primeiro livro escrito foi o livro de Jó, mas não se tem certeza. Mas pelo menos o Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia, foi ele próprio que escreveu. Aonde eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar que Moisés nunca teve acesso a um livro de teologia. Moisés nunca teve acesso ao conhecimento que você tem. Ou seja, você pode ter uma Bíblia na mão e quando lê você saber que nasceu em Belém, um filho de um carpinteiro que viveu em Nazaré, que teve um ministério de 3 anos, que curava, que libertava, que pregava como ninguém e que morreu numa cruz no meu e no teu lugar. Moisés não sabia disso. De forma clara como eu e como você, não. Mas de forma ainda meio que obscura. Moisés acreditava que viria um Messias. Os irmãos estão me entendendo? Ele com certeza saberia que viria um Salvador. Irmão, que coisa linda! E pela fé, ele disse o seguinte: ei, eu vou abrir mão disso tudo pela fé, porque eu contemplo a vida eterna. Esse era o galardão que Moisés contemplava. Um corpo de glória, eu quero viver no céu. Esse era o galardão que ele contemplava. Irmão, isso é maravilhoso demais. Eu estou doido para fechar. O que eu vou dizer agora, não vou resistir não. Ei, se sua fé não lhe leva a essas coisas, você não tem uma fé verdadeira, não. A fé de Moisés falava com ele. A fé de Moisés falava com ele. E eu vou lhe provar. O que a fé de Moisés disse a ele? Isso me chama a atenção. Por isso que eu coloquei o título dessa pregação esse. Uma fé que fala. Presta atenção o que a fé de Moisés disse a ele. Primeiro, a fé de Moisés disse a ele que Deus era amor e que ele não daria a seu povo nenhuma gota de amargura, além daquela que fosse absolutamente necessária. Moisés pela fé entendeu isso. O que a fé de Moisés falou com ele? A fé fez com que Moisés visse a boa terra, que estava distante, é verdade, mas quando estava distante, é verdade, uma terra boa, uma terra de descanso, uma terra de paz. Quando os olhos da razão só podiam enxergar provação, esterilidade, fadiga e dor. O que é que nós temos visto nessa pandemia? Dor, aflição, incertezas, não é verdade? Pelos olhos da razão, mas pelos olhos da fé, nós contemplamos um céu aberto para mim e para você. Terceira coisa que a fé de Moisés disse a ele: a fé disse a Moisés que toda riqueza mundana é frágil, é fugaz, é passageira, e que não havia grandeza mais verdadeira do que servir a Deus. Abra seus ouvidinhos para o que eu vou declarar aqui. Sabe o que Moisés entendeu? É melhor ser o último a entrar no céu do que ser o primeiro
a entrar no inferno. Quarto ponto. A fé disse a Moisés que seria pouco confortador ter prazer enquanto Deus estivesse se opondo a Moisés. É melhor sofrer e obedecer a Deus do que estar sossegado e pecar. O que a fé de Moisés falou com ele? A fé de Moisés disse a Moisés que no céu haveria uma recompensa para o crente, muito mais valiosa do que os tesouros do Egito. O que a fé de Moisés disse a ele? A fé de Moisés disse a Moisés que a aflição e o sofrimento na vida do crente é a escola de Deus, que treina os crentes da graça para a glória. A prova de Deus são os medicamentos necessários para purificar nossas vontades corruptas. É a fornalha que deve, com certeza, consumir somente as nossas escórias. É a faca que corta os laços que nos prende ao mundo. Isso é a fé verdadeira. Eu termino contando uma ilustração aqui nessa noite. Conta-se o seguinte, que um dia estava caminhando em cima do muro, o fato, a emoção e a fé. Na frente dessas três coisas ia o fato, ou seja, as promessas de Deus iam na frente. Logo atrás do fato estava a fé. E atrás da fé estavam as emoções e os sentimentos olhando para a fé. Chega um momento dessa caminhada que a fé deixa de olhar para as promessas e olha para trás, para ver se as emoções estavam seguindo ela. Sabe o que acontece? A fé cai. Qual é a grande lição dessa ilustração para a minha vida e para a sua? A fé que salva, ela não olha para a emoção nem sentimento, não que isso não seja bom na nossa vida, mas ela sempre está com os olhos fitos nas promessas de Deus. A sua fé tem feito isso com você? Só duas aplicações bem rápidas na minha vida e na sua nessa noite, mediante o que nós vimos aqui nessa noite. Você tem escolhido o quê? Deus ou o mundo? A sua fé lhe leva a escolher o quê? Deus ou o mundo? E a segunda aplicação, a sua fé lhe leva a tomar decisões assim como Moisés? Ou a sua fé é estéril? Ela não faz nada com você. Ela é mundana por natureza. Reveja, com muita seriedade nessa noite, a sua conversão. E vou dizer aqui a você sem sombra de dúvidas, não é somente o que você fala que você vai ser julgado, o que você tecla. Jesus pedirá conta de toda palavra, o quê? Inútil que sair da nossa boca e daquilo que a gente está teclando hoje. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.